Vamos então iniciar o nosso culto a Deus nesta manhã. Muita gente em casa, né? Só não está participando do culto quem não quer ou quem não sabe. Olha, então se avise, divulgue que aqui tem culto a Deus, que aqui tem a palavra de Deus pura, cristalina, né? Divulgue. Você vai estar nos ajudando a proclamar o Evangelho nesses dias tão difíceis, né? Nesses dias, quem poderia imaginar? Imagine você um ano atrás. Quantas vezes você deve ter rido? Quantas vezes você deve ter se irritado, se incomodado terrivelmente quando eu falava para você, olha, vai ficar pior, né? Eu continuo dizendo a mesma coisa, não mudei. Está ruim, mas vai piorar. Pastor, que pessimismo? Não. É Bíblia. Não é pessimismo, é Bíblia. Hoje nós vamos tentar trazer para você, neste culto, respostas de muitas coisas, né? Ontem eu preparei aqui, questões colocando para você, respondendo. São dúvidas, né, que muita gente tem. Hoje nós vamos tentar responder. Eu acho que nós vamos conseguir, sim. E amanhã, não perca a programação de amanhã, meus irmãos. Não perca o culto. Amanhã nós vamos esclarecer você, vez por todas, sobre Mateus 24. Tem muita gente usando Mateus 24. Amanhã nós vamos esclarecer você. Entendeu? Você não vai ficar mais no engano. Mas isso amanhã. Hoje, nem sei como é que vai estar amanhã, né? Porque a gente não sabe, né? Vamos orar e vamos, né, nos colocar na presença de Deus em oração. Querido Deus, amado Pai, bendito Senhor da glória, nós glorificamos o Senhor, nós adoramos o Senhor. E quantas pessoas estão se aproximando muito mais do Senhor? O mundo continua impondo ou tentando impor determinadas situações, determinados modos, mas nós vamos continuar crendo exclusivamente na Tua palavra. O mundo quer impor determinadas situações para nós, determinados modos de agir, mas nós vamos continuar com a Tua palavra. Nós vamos continuar como cristãos. Então eu peço, Senhor, que o Senhor nos livre do mal, nos livre da mentira. Uma palavra muito usada hoje, né? Moderna. Nos livre das fake news, as falsas notícias, as falsas novidades. Fala conosco, Senhor, hoje, abre a nossa mente
abre o nosso entendimento nesses tempos em que nenhum de nós, nenhum ser vivo, eu creio, né? Uma outra exceção, passou por tal situação ainda. Nós somos privilegiados. E eu glorifico a Deus por toda essa situação. Bendito é o Senhor que nos ajuda a vivenciar situações que o mundo nunca tinha passado neste século. Primeira vez, mas não será a última. Fala conosco. Eu oro assim, te exaltando, Senhor, te glorificando, te engrandecendo. No nome do Cristo Jesus. Amém. Bendito é o Senhor. Vamos então, irmãos e irmãs, você sabe que você pode acompanhar a gente, não precisa ficar vendo a gente não, né? Não precisa ficar vendo. Você pode entrar no site, Ministério Graça, sem cedilha, epaz.com.br, pode baixar o aplicativo, enfim, esse culto a Deus aqui. Vamos abrir a Bíblia? Eu acho que você não vai gostar muito do que eu vou falar hoje, não. Filipenses 1, do 19 ao 21. Eu vou fazer ceia do Senhor na quinta-feira. Vocês não sabem, há alguns anos atrás, eu não estou falando isso, eu estou falando isso para pessoas inteligentes. Não estou falando, né, só para você saber. Você não sabe como eu fui bombardeado, criticado, quando eu comecei, há alguns anos atrás, fazer a ceia do Senhor no rádio. Comecei no rádio. Depois fomos para a internet. Mas era tiro para todo lado, né? Onde já se viu a ceia na internet, ceia no rádio. E agora, onde você vai tomar a ceia? Você que tanto me criticou, eu falava, gente, leia a Bíblia. Gente, eu não posso orar por uma... Eu falava assim, eu não posso orar por uma pessoa comigo no telefone, que está lá em Manaus. Posso. A pessoa nem precisa estar comigo no telefone. Mas eu queria traçar as coisas assim, né? Me faltam palavras. Por que eu não posso ministrar a ceia para esta pessoa? Também no telefone. Se eu posso fazê-lo no telefone, eu não posso ministrar a ceia para uma pessoa que está doente num hospital por telefone, por exemplo. Por que eu não posso ministrar a ceia no rádio? Qual o impedimento? Bom, hoje eu quero ver, né? Quinta-feira tem ceia. Vamos ler a Bíblia, porque mais do que palavras, a Bíblia. Filipenses 1, eu poderia usar aqui, eu iria até usar Mateus 24. Mas é que esta passagem é tão mal entendida que hoje seria também. E algumas pessoas iriam dizer, ué, mas você falou uma coisa ontem, agora você está desdizendo. Então eu falei, quer saber, eu não vou usar essa passagem, porque muita gente não vai entender. Primeiro eu vou explicar isso amanhã, né? Para a pessoa entender, ter entendimento. Então eu achei por bem, visto o tema principal nosso, é hora da igreja ser igreja. É hora da igreja ser igreja.
Eu acho que se as pessoas não entenderem rapidamente que igreja não é prédio, igreja não é um salão com porta aberta, com uma placa lá. Igreja não é isso. Isto não é igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Você consegue pegar o corpo de Cristo? Não. Então, isso já deixa claro que igreja somos nós. O nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor a Deus faz com que a igreja apareça. Não é prédio. Qualquer lugar. Olha, agora, né, as pessoas que estão comigo no site, no aplicativo, as pessoas... Estou falando do ao vivo, né, porque eu estou gravando isso no YouTube. Nós somos igreja. Incontaminável. Eu não vou contaminar você. Por amor. Amor ao próximo. Filipenses 1, 19 ao 21. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Tem mais um aqui. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vou falar uma coisa para vocês. Como é que nós vamos sair dessa, você sabe? Se nós vamos sair vivos, se nós vamos sair mortos, ninguém sabe. Ninguém sabe. Como é que nós vamos sair dessa? Como é que o mundo vai sair dessa? Você pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que profundas cicatrizes todos nós teremos. O mundo terá depois disso. Depois disso, que está previsto na Bíblia, nós teremos, aqueles que saírem dessa, sairão com cicatrizes profundas e não sairão a mesma pessoa. Não é possível que alguém saia de tudo isso a mesma pessoa. Só se estiver extremamente cauterizado. É a primeira situação desta que este século está vivendo. No século passado, no comecinho do século, algumas coisas aconteceram. Mas neste século, é a primeira situação. Está todo mundo com medo? Eu vou ser sincero, eu não estou dizendo para você me copiar, não é isso que eu estou dizendo. Eu não sou exemplo. Exemplo é Cristo. Eu não. Em 2004, houve um tsunami. Todo mundo se lembra. Você sabe quantas pessoas morreram?
400 mil. Eu sei que a maioria das pessoas não estudam a história, né? Mas a igreja de Cristo, o cristianismo, o evangelismo, cresceu muito, né? No segundo século, pelas crises, pelos problemas, pelas epidemias, pandemias que ocorreram no mundo todo. Você sabe por que cresceu? Eu gostaria que você prestasse um pouquinho de atenção, porque certas coisas eu vou esquecer de explicar. Por falha minha mesmo. Então a sua atenção é importante. Porque os cristãos é que sempre socorreram as pessoas. Cristão verdadeiro, não estou falando cristão que vai em denominação, hein? Estou falando de cristão verdadeiro, não tem medo da morte. Então ocorriam epidemias, pandemias, guerras. O evangelho se espalhava porque os cristãos é que iam ajudar as pessoas. O cristão era o primeiro a se contaminar, né? Evangelistas eram os primeiros a se contaminarem. Porque estavam ali na frente da batalha. Todo mundo fala em batalha, nós somos os soldados, nós estamos na luta, sem luta não tem vitória. Eu canso de ouvir isso. E eu fico, cada vez que eu ouço isso, eu penso, o que esta pessoa está falando mesmo? Ela sabe o que ela está falando? Porque luta é isso, é a gente não ter medo da morte. Porque o cristão não pode ter medo da morte. Isso não quer dizer que eu vá deixar de ser precavido, que eu vá deixar de ser precatado, que eu não vou lavar as mãos, que eu não vá usar máscara, que eu não vá ficar de quarentena. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o cristão não pode ter medo da morte. O cristão não tem medo da morte. O cristão passa por tudo isso, vive tudo isso, sem desespero. O cristão passa, vive tudo isso com fé, com esperança. Não é esperança. Eu tenho uma dificuldade para explicar isso. Não é esperança que eu não vá pegar a doença. Não é isso. A esperança é que se eu pegar e Cristo quiser, eu saro. Se ele não quiser, eu vou para junto dele. É esta esperança. As pessoas estão orando. Eu queria entender isso. Orando para não pegar a doença. Não, eu não vou facilitar, nem você. Mas eu não posso ter medo da morte. Não posso. Eu não posso ter medo de morrer. Se alguém ligar para mim e falar, pastor, eu preciso que você venha aqui na minha casa orar. Você sabe o que eu vou perguntar? Tem alguém aí com suspeita? Tem. Se tiver, eu vou de máscara. Se não tiver, eu vou de máscara também. Porque eu não quero contaminar ninguém, mas eu não vou deixar de ir lá. Ninguém me ligou. Mas se ligar, eu vou. Porque eu não posso fugir disso. Eu não posso ir lá para contrair a doença, mas eu não posso ir lá para levar a doença. Mas isso não quer dizer que eu não vá. Isso quer dizer que eu vou. Com as precauções,
que se fazem necessárias, mas eu vou. Porque eu tenho que ajudar, porque nós temos que ajudar com fé. Porque nós não podemos ter medo da morte, nós não podemos buscar a morte. Atrás da morte. Ah, eu quero. Não, a gente não pode ser idiota, imbecil, nécio. Mas também não podemos ser covarde. Nós não podemos viver esse desespero que eu estou vendo nas pessoas aí. Nós estamos hoje, irmãos e irmãs, com uma mídia, não toda, é claro. Eu, como jornalista, sei que existem pessoas responsáveis, mas é uma mídia que está tentando destruir o presidente. Eu não estou aqui dizendo que o presidente é a melhor coisa do mundo, não é isso. Só que eu acho que agora não é hora de fazer política. Estão querendo acabar com o presidente. Porque estão tão preocupados se o presidente colocou a máscara aqui, se estava torta, se ele falou 2 horas, 3 horas com a máscara que ele tirou. Estão preocupados com coisas que não é o momento ali para se preocupar. É uma mídia nojenta. Nós não podemos fazer parte disso. A gente tem que ter consciência das coisas. Então já se viu, o presidente tá dando uma declaração, a mídia está preocupada com até o jeito que ele colocou a máscara. Ah, isso é nojento. Outra coisa que eu acho que tem incomodado os meus irmãos e irmãs é se as igrejas devem ou não abrir. Né? Na época, as pessoas leem a Bíblia, e é isso que eu quero explicar amanhã em Mateus 24. Uma das coisas que você deve fazer quando você lê a Bíblia, para você entender a Bíblia, é buscar entender, buscar compreender aquele texto para quem ele foi escrito. Uns acham que as igrejas devem fechar. Outros acham que as igrejas devem abrir. Você está falando que tem que ter coragem, mas eu também falei que a gente não pode ser imbecil, idiota, nécio. Né? Usei 2 palavras bem chulas e depois usei uma palavra mais... Muita coisa na Bíblia a gente precisa entender que quando aquilo foi escrito, as informações que as pessoas tinham não eram as mesmas que nós temos hoje. Isso faz parte do bom entendimento. Na época de Paulo, de João, né? Não existia máscara, não existia gel. Aliás, álcool gel. Deixa eu falar uma coisa para você. Para de correr atrás de álcool gel. Para. Usa sabão. É melhor, já falaram que é melhor. Sabão, sabãozão de lavar roupa. Não sabão em pó, lava bem a mão com sabão. Fica se matando, pagando caro desse álcool gel. É bom? Claro que é bom. É bom por causa do gel. Porque o gel potencializa o álcool. Mas não tem, usa sabão. Então naquela época não tinha esse tipo de coisa. Hoje nós temos estas informações. Hoje o melhor, né? Cada um tem que decidir, fundamentado na situação que está a sua cidade. Como é que está a sua cidade?
As autoridades aí disseram que tem que ficar em casa. Eu tenho que ficar em casa. Você é médico? Infectologista? Eu não sou. Então eu tenho que acreditar, confiar no que um médico, um infectologista diz, ora. Não, porque eu vou abrir minha igreja, que nem está o outro lá. Aquilo, olha, vocês me perdoem, mas vou pedir perdão por ser sincero. O sujeito é um idiota. Ele quer se exibir. A minha igreja vai ficar aberta, não sei o quê. Você precisa ter responsabilidade, amor ao próximo. A gente deve funcionar de acordo com o local que nós estamos, a cidade que você está. O que foi decretado aí? Haja desta maneira. Agora, o que acontece é que muita gente, muitas denominações estão abrindo por causa da grana, por causa do dízimo, por causa da oferta. Ah, pastor Mário, mas tem aluguel para pagar? Ora, tem. O cristão responsável sabe que deve continuar lá ajudando. Agora, muita gente junta, mais de 10, 15 pessoas num ambiente fechado, pode haver contaminação. Então não é simples a coisa. Ninguém precisa ir na igreja para cultuar a Deus. Ninguém precisa ir na igreja para adorar a Deus. Porque dá a impressão de que a igreja é um templo. E não é. Templo não existe. Não foi construído ainda. Será, mas ainda não foi. Está tudo pronto para o templo ser construído lá em Israel. Vocês sabiam? Tudo pronto. Tudo. Não falta nada. Até a roupa sacerdotal está pronta. Não falta nada. Mas não foi construído ainda. Então, eu entendo que neste momento é um momento que o primeiro século, o segundo, terceiro, quarto século da igreja não passou. Ou passou e não tinham as informações que nós temos hoje. Se nós temos essas informações e nós agradecemos a Deus por isso, nós temos que seguir a orientação da nossa cidade, do nosso estado, da Secretaria de Saúde. Ora, não se pode ir na igreja para o bem geral. O evangelho não vai deixar de ser proclamado, pregado. Né? Você pode fazer um culto na sua casa, 5, 6 pessoas, devidamente cuidadas dentro das prescrições do momento de higiene. Ah, pastor, eu prefiro não trazer ninguém de fora. Tudo bem. Não tem problema, faça você e sua família. Participe com a gente aqui toda manhã, de segunda a sexta, das 10h05 até as 11 da manhã. É um culto a Deus, ó. Agora, não, pastor, eu quero fazer um culto na minha casa. Eu não vou deixar de participar com os devidos cuidados. Não porque eu tenha medo de morrer, porque eu não quero contaminar você. O que eu tenho observado é a preocupação da porta da igreja aberta. Parece que se a igreja fechar, o cristão deixa de ser cristão. O pastor, ele não pode parar de visitar, porque o pastor não pode se acovardar.
Não é porque a porta da igreja está fechada que o pastor vai deixar de orar. Se ser chamado for, não é ficar molando as pessoas nas suas casas. Porque tem pastor que é chato. É chato. Eu reconheço que tem pastor que é chato. O sujeito não vai no culto, ele chega na casa dele, já liga. Por que você não veio? O que aconteceu, irmão? Tá tudo bem? Ah, que amolação. Ninguém pode chegar na casa do outro de surpresa. Agora, se convidado for, vai lá, visita, ora. Com os cuidados necessários. As visitas não podem parar, sem acovardamento. Não é porque a porta da igreja está fechada que, não, lá tem gente com coronavírus, eu não vou. Não, com os devidos cuidados eu vou sim. É a primeira vez neste século que a igreja passa por uma pandemia. Nós não podemos simplesmente abandonar a verdade de Cristo com medo da morte. Paulo diz isso claramente aqui. Você é cristão mesmo? Eu estou provocando você. Você pode não gostar, mas eu não vou deixar de provocar você a pensar realisticamente. Você é cristão mesmo? Porque a Bíblia diz, olha, viver é bom, viver em Cristo é bom, mas morrer em Cristo é lucro. Você tem medo de morrer? Você está com medo da morte? Então você precisa rever esse cristianismo aí. Outra coisa, eu vou pedir encarecidamente, não espalhe falsas notícias. Tudo aquilo que você não tem certeza, não mande para ninguém. Eu recebo aqui um zilhão de coisas. E a duras penas eu aprendi. Você não precisa aprender a duras penas. Estão falando que a Ambev vai distribuir álcool gel. Mentira. Ontem mandaram para mim que a IP de Amparo vai distribuir álcool gel. Mentira. Pensa, raciocina. A IP é fábrica do quê? Sabão. Se ela fosse distribuir algo, seria sabão. Um álcool gel. E as pessoas recebem isso e ficam mandando. Olha, agora já tem a cura, é um remédio com outro remédio. Mentira! Não, aquilo que você não tem certeza, ou que você vá buscar informação antes de passar para alguém. É porque Israel descobriu a vacina. Mentira! Ninguém tem vacina, ninguém tem remédio. Então não fica espalhando essas coisas mentirosas. Não, pastor, eu recebi. Não, já está tudo acabando porque é misturar o remédio, sei lá, tal com tal. Tá. Gente, tem gente que viaja na maionese demais. Está só começando. Eu não sou especialista nessa área, não conheço nada dessa área, mas tenho buscado informações. É sério. É sério. O pico, segundo as informações sérias que eu tenho, e essas coisas são informações. Tudo é novidade, então pode mudar, entendeu? Aquilo que era verdade ontem, descobriram outra coisa que, olha, mudou.
Mas, segundo as informações deste momento, informações sérias, não fake, nós não atingimos o pico ainda. Vamos atingir ainda. Então é sério. Por causa disso que nenhum de nós vai sair disso daqui sem cicatrizes profundas. Sejam elas físicas, sejam emocionais. Mas vamos sair. Você pensa que a economia... Isso aqui vai virar um... Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não tem nada a ver com Mateus 24, hein? Já vou alertar você. Se você está fundamentado aqui, ó, em Mateus 24, você está errado. Deixa eu já falar para você está errado. Isso que eu estou falando não tem base nenhuma em Mateus 24. Se estão pregando aí Mateus 24, dá para ser usado para a igreja, mas com muitas restrições. Amanhã eu vou falar sobre isso. Amanhã eu quero que você... Para você entender Mateus 24, vez por todas. Mas não tem nada a ver o que está acontecendo com Mateus 24. Princípio das dores. Não tem nada a ver com a igreja isso. Por causa disso que eu estou dizendo, aquilo que você está lendo aqui, você precisa saber para quem foi escrito isso. Jesus falou para quem? Para quem Paulo escreveu aqui quando ele fala assim: porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para quem que ele falou isso? Falou para a igreja? Não precisamos saber isso. Senão a gente começa a trazer para a gente, começa a pregar um evangelho falso. Às vezes muito bem intencionado. Eu sei que a intenção da maioria das pessoas é boa. Ninguém está fazendo isso com má intenção. Mas eu costumo fazer uma pequena brincadeirazinha, sem graça, meio humor negro, né? O caminho do inferno, do lado direito e do lado esquerdo, está cheio de boas intenções. Mas é o caminho para o inferno. Então a coisa é séria. Mas pastor nenhum pode se acovardar. Porque o evangelho cresceu aí, nas dificuldades, aquelas guerras, aquelas epidemias, pandemias, estava lá. Os homens de Deus para fazer o quê? Para orar, para consolar, para confortar. E depois as pessoas vinham aquilo e falavam, mas que é isso? O que esse sujeito estava fazendo lá? Ele era seguidor lá do caminho, ele era seguidor de Cristo. Aquilo começou a despertar as pessoas. E nós temos que ser aqueles que despertam as pessoas para a verdade. A verdade é a Bíblia. Sábado, uma menina, né? Uma mocinha, uma menina, deve ter 19, 20 anos, falando umas coisas, eu parei, fiquei ouvindo, ela falou, ouvi tudo, não interrompi ela um segundo. Ela falou, depois que ela falou, eu levantei, não sei o quê. Aí eu voltei, falei, olha, ela não concordou, problema dela. Eu não posso fazer com que as pessoas concordem. Eu não estou pregando aqui para você concordar comigo. Tem muita gente que não concorda. O que eu não gosto é de muita lambeção, sabe? Porque eu vou falar coisas que você não gosta. Amanhã ou depois eu vou discordar da sua maneira de pensar. A Bíblia não pode ser entendida em tudo ipsilíteris, ao pé da letra. Né? Porque se a gente for entender tudo, mas o texto, pastor, está dizendo, o texto está dizendo, então tá bom.
Se você for entender tudo ao pé da letra, né, Hebreus 4 diz que a gente deve guardar o sábado, então. Não é porque o texto precisa ser entendido e interpretado à luz, primeiro, da época que ele for escrito, para quem ele foi escrito e o que queria se alcançar com aquele texto. Isso é interpretação, isso é exegese da Bíblia, isso é ciência bíblica, ciência para se entender a Bíblia. Não podemos pegar o texto, não, mas aqui está escrito. Olha, o irmão perguntou para mim na sexta-feira, né, se o dízimo é bíblico. Bíblico é. Está na Bíblia. Mas para quem está na Bíblia? Eu não posso dizer o dízimo não é bíblico. O dízimo é bíblico. Ninguém está impedido de dar o dízimo. Dar o dízimo não é pecado. Pedir o dízimo é. Entendeu? Você quer dar o dízimo? O trízimo? Não tem problema nenhum. Não, pastor, eu me sinto alegre, feliz em dar o dízimo. Tudo bem. Problema nenhum. O que não pode é eu pedir o dízimo para você. Porque o dízimo não é para a igreja. Ele é bíblico? Sim. Aonde? Para os judeus, não para a igreja. Você está entendendo? Então, dar o dízimo é pecado? Não, de jeito nenhum. Você quer dar? É seu. Deus vai me abençoar porque você deu o dízimo? Não. Se você dá para Deus te abençoar, você não vai ser abençoado, não. Deus não pediu dízimo para você, está dando por liberalidade. Você está entendendo agora? Eu pedir o dízimo é pecado. Eu não devo pedir o dízimo para você. Porque o dízimo não é para a igreja. Pastor, mas eu posso pedir, gente, vocês me ajudem, eu preciso pagar a internet, tem que pagar a luz, tá? Isso é uma coisa, vou rejeitar aqui. Agora eu vim aqui, pedi, não posso deixar a igreja fechada porque... não, mas esse não é o motivo da igreja estar aberta. O motivo da igreja estar aberta não é pagar o aluguel para o senhorio, não é pagar a água, a luz, não é enriquecer essas companhias aí, não é esse o motivo da igreja estar aberta. Você está preocupado que a igreja está fechada... Isso é acovardamento. Entenderam? Não deixem amanhã de acompanhar o que eu vou trazer para vocês. Aliás, esses dias a gente está dedicando assim a coisas atuais, né, que nós estamos passando, que a humanidade está passando. Isso não é no Brasil, isso é no mundo. Né? E quando a gente lê Apocalipse, a gente vê que a coisa vai ficar, quanto mais perto da volta de Jesus, pior fica. Então, não é pessimismo meu. O pastor lá é muito pessimista, tá louco. Ao invés de levantar a gente, ele derruba, diz que está ruim, vai ficar pior. Ora, se você quer ouvir palavra positiva, entra aí no YouTube, aí, né? Tá cheio desses cursos aí, vai fazer. Né? Você quer ouvir cura da alma, como tem gente fazendo? Nós estamos fazendo um seminário de cura da alma. Que cura a sua alma é Jesus. Não é seminário nenhum, é Jesus que cura. Você tem Jesus? Então deixa Jesus tratar com você. Não vou trazer baboseira, não vou trazer mentira. Eu vou trazer aquilo que está na Bíblia. Cristão verdadeiro não pode ter medo da morte. Isso não quer dizer que vá procurar a morte, né?
Ah, bom, vou atravessar aqui em Campinas, sei lá, qualquer avenida aí, Moraes Salles, de olho fechado. Porque eu sou cristão, ó, vou atravessar. O ônibus não vai me pegar. Pum, pegou, já foi. Não é isso. Eu vou pular no Ribeirão Quilombo, né, que acho que é em Sumaré, e não vou me contaminar. Pum, pum, pulou, já está todo contaminado. Não é isso. É tomar as medidas inteligentes, racionais necessárias. Quais as medidas? Lavar a mão, usar máscara, né? Ficar em casa, não espirrar na cara dos outros. Isso são medidas que a gente faz até por amor às outras pessoas. Porque amor ao próximo, né, é lema do cristão. Jesus nos ensina a amar o próximo. Agora, eu não vou, não. O irmão está fazendo uma reunião na casa dele, eu não vou. Eu não vou, porque é isso, não vá mesmo. Porque você está errado de ir lá. Porque você não é cristão. Porque o cristão não pode ter medo de morrer. Não vá mesmo. Seu frouxo, sua frouxa, não vá mesmo, você vai incomodar se você for lá. Está entendendo a engrenagem das coisas? Quinta-feira tem a ceia. Se você quiser participar, não vai ter a ceia pelo Facebook, nem pelo YouTube. Né? A ceia vai ser só de áudio, porque não tem por que ficar mostrando aqui eu comendo pão, não tem por que, bebendo. Mas quinta-feira, se você quiser tomar a ceia é uma ordenança de Jesus para todos os cristãos, para a igreja que é o corpo de Cristo, não é prédio nem placa. Quinta-feira eu vou ministrar a ceia, eu convido você. E convido você para participar do culto de amanhã. Você não pode perder o que eu vou explicar para você, mostrando na Bíblia. Porque eu sempre explico mostrando aqui sobre Mateus 24. Você é meu convidado a cultuar a Deus amanhã. Deus querido, Deus amado, Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos o Senhor por essa oportunidade, né, que a tecnologia, através do Senhor, nos dá de cultuarmos o Senhor nesse momento tão delicado que a Terra passa. Né? Fora as coisas que acontecem que a maioria da população não sabe. Né? A maioria não sabe. Mas a gente vai trazendo devagarinho, nós vamos informar devagarinho. Né? Para ver que o livro do Apocalipse está sendo cumprido letra por letra, ponto por ponto, vírgula por vírgula. E nós te agradecemos, te glorificamos por isso. Senhor, ajuda-nos a entendermos que o verdadeiro cristão não procura a morte, claro que não, né? Mas não podemos ter medo da morte e temos que ter amor ao próximo, com todos os cuidados que se fazem necessários neste momento. Mas dentre eles não está a covardia. Continua falando conosco, nos livrando da mentira, das fake news. Né? Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.